Antes de quarta-feira passada, o Senhor me trouxe uma palavra muito forte, que está lá em Salmo 146. Quem tem a Bíblia pode abrir. Se desde criança você é Salmo 146. sensível demais, sente a energia dos lugares. 146. No versículo 3. Aleluia. 146, versículo 3. E Deus é tão maravilhoso que Ele confirmou essa palavra e Ele me deu o entendimento que era para esse dia, que era para hoje. Porque Deus, quando Ele quer falar com a igreja, Ele faz continuidade, Ele continua. Então ela está alinhada com a palavra de quarta e está totalmente, queridos, alinhada com a nossa célula de sexta. E deixa eu te falar uma coisa, abrir um parêntese. Se tu não veio em quarta e se tu não veio na célula, querido, tu está perdendo aquilo que o Senhor está revelando para essa casa. Aquilo que tu está revelando para a minha vida, para a tua vida, como direcionamento profético, como direcionamento de vida para a tua casa. Às vezes a gente pede para Deus, fala comigo, me direcione, Ele está aqui na igreja gritando, bradando, e tu não dá continuidade para aquilo que Deus quer falar. Amém? Vamos ler a palavra então? A palavra diz assim: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta em Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda de verdade e que guarda a verdade para sempre. Fecha teus olhos, querido, até aí. Meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Senhor, tu sabe que de mim eu nada tenho aqui essa noite. Mas eu sei, Senhor, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Que ela é poderosa como qualquer espada de 2 gumes. E ela é capaz de penetrar entre juntas, medula, corpo, alma e espírito. Então, Senhor, faz o que te apraz essa noite. Eu sei que tu já tem falado através da tua palavra. Eu sei que tu já tem direcionado. Mas, Deus, que eu diminua e que tu cresça. E que a tua palavra vá e produza o resultado, Pai, para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, repreende agora, Deus, qualquer hoste maligna, qualquer seta contrária que vá tentar roubar a tua preciosa palavra, qualquer seta de distração, de perturbação, de barulho, de qualquer coisa, Senhor, que venha nos roubar e nos distrair, que caia por terra agora, que o nosso coração seja levado cativo a Ti, que a nossa mente seja levado cativo. Espírito Santo de Deus, faz a interpretação necessária, Pai, e me ajuda, porque sem Ti, Deus, eu não sou nada, que eu diminua e que Tu cresça. É isso que eu te peço, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, e eu creio, Jesus. Amém? Te assenta glorificando. Glória ao teu nome, Jesus. Glória, glória, glória. Glória. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, queridos. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, durante muito tempo da minha vida, quando eu escutava palavras como essa, eu dizia assim, viu? O que Deus está falando com isso? Deus está dizendo que a gente não tem que confiar em homem. Por isso que a minha confiança não fica em homem. Por isso que às vezes eu não escuto o que o pastor fala, às vezes, porque nem sempre o pastor está direcionado por Deus. Eu já escutei isso, irmãos. Porque a minha verdade, porque só eu sei, essa frase é preferida, só eu sei o que Deus tem comigo e que ninguém mais é capaz de saber. Por partes, querido, isso é verdade. Tem coisas que o Senhor nos fala somente para nós, no íntimo e no profundo. Mas essa palavra nos ensina uma poderosa chave para o mundo espiritual. E eu quero te perguntar aqui essa noite, aonde está a tua expectativa? Aonde tu tem depositado a tua confiança? E olha o que o salmista vai falar aqui, ó. Não depositais, não ponhais vossa confiança em príncipes. Quando ele usa essa palavra príncipes, ele está dizendo em homens grandes,
em pessoas poderosas, em pessoas que têm conhecimento, em pessoas que aos nossos olhos humanos são detentoras de saber. A irmã Cris agora testemunhava e dizia: quem sou eu? Eu sou uma irmã que vem na igreja, né? Eu sou só uma irmãzinha da igreja, 2 anos, né? Me lembrei do meme, né? Eu só era um irmão da igreja, agora eu sou um baterista. Olha o que Deus faz. Quem já viu esse meme? Do gurizinho falando. E assim, queridos, para o Senhor, minha irmã, não existe distinção de pessoas. Não existe príncipe. Aos nossos olhos existe. E a gente coloca expectativa, a gente bota esperança, a gente deposita confiança em pessoas, em homens. Mas olha o que a palavra diz. A palavra diz que a gente não deve colocar, por quê? Porque neles não há socorro. Porque neles não há socorro. Olha o que o salmista fala. Querido, eu quero contextualizar. Porque nesse momento, esse salmo, e eu fui pesquisar o que significava a palavra expectativa, que é o mesmo que confiança, que é o mesmo que eu depositar aquilo que eu espero da pessoa. Olha o que o dicionário fala sobre expectativa e confiança. É um estado mental de antecipação ou espera que alguém vai fazer algo. É a espera e antecipação de futuro do que eu espero daquela pessoa. Isso é a expectativa. Só que o Senhor nos ensina: não colocai a expectativa em pessoas. Na nossa célula aqui a gente falou sobre isso. E foi tremendo, porque o Senhor foi nos levando a um nível de falar sobre cura emocional e espiritual. E o que Satanás tenta fazer nos dias de hoje? Alguém sabe? Satanás quer roubar a minha casa, meu marido, a minha família, os meus bens. Ele não quer que eu tenha emprego, ele não quer que eu seja próspero. É isso que Satanás quer roubar de ti, querido? O que Satanás quer roubar de ti e de mim? A salvação. E como que ele faz isso? Você sabe como que Satanás tenta roubar a tua salvação? Nos distraindo. E sabe como ele distrai? Usando as nossas áreas emocionais, sentimentais, aquilo que é humano, aquilo que muitas vezes a gente olha e não consegue romper, porque a gente é um ser que é tomado de expectativa. Guarde essa palavra, expectativa. Nós temos expectativas todo o tempo. Quando vocês vieram hoje para a igreja, vocês tinham uma expectativa, vocês tinham entregado para o Senhor e para este lugar, para este ambiente, uma confiança. Deus, eu quero chegar lá, eu quero receber. A irmã Mari vinha no carro dizendo: Senhor, que esse culto seja poderoso. Isso é uma expectativa. Era uma ideia que ela tinha: Senhor, eu quero que tu me dê um direcionamento. Só que escute, eu estou dizendo Senhor. Só que às vezes, queridos, a gente vem para um culto esperando e olhando não só para Deus, mas olhando para o altar, para o louvor. Senhor, esse louvor não está tocando meu coração. Senhor, este louvor não está gerando aquilo que é a minha expectativa, aquilo que é a minha necessidade emocional. Não, aquilo que eu esperei não está gerando, Deus. E aí as nossas expectativas se tornam em frustrações. E olha só, Satanás, ele não está empenhado no mundo espiritual em roubar coisas materiais da tua vida. É claro que se isso te afasta de Deus, ele vai fazer, ele vai roubar. Mas hoje aqui, queridos, a gente precisa alinhar uma coisa. E uma coisa bem importante, foi por isso que o Senhor me tocou com essa palavra. E quando eu escutava, e quando eu comecei a preparar essa ministração, e eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo me disse? Filha, é necessário que a gente alinhe as nossas expectativas em Deus. A gente precisa, queridos, alinhar a nossa expectativa, o nosso coração, aquilo que a gente espera, não no homem, mas em Deus. Porque a palavra diz que no homem, quando a gente faz isso, ele não tem salvação. Eu e o pastor, a gente pode estar aqui nessa igreja, mas se você depositar a sua expectativa, a sua confiança total em nós, vocês vão se frustrar. Porque Satanás, ele está aqui para roubar o teu coração. Todo tempo a gente espera do outro. Eu espero que a irmã Mari compreenda o que eu preciso dela e ela retribua aquilo que eu quero dela.
Quantas vezes, querido, a gente vai sair de casa pensando o seguinte: meu Deus, hoje eu estou tão triste, eu estou tão magoada, então eu vou chegar lá, a irmã Mari vai me abraçar, a irmã Nara vai vir e vai me trazer um copo d'água, a irmã Cris vai vir, vai fazer uma oração por mim, porque todas elas vão perceber que eu estou precisando, porque afinal no dia de ontem, eu fiz tudo isso por elas, e eu fiz esperando que elas fizessem por mim. Só que, queridos, naquele dia, a irmã Mari teve uma luta grande na casa dela e ela nem olhou para mim. Naquele dia, a irmã Cris não estava bem para orar por ninguém, nem por ela mesma, às vezes, porque tem dias que a gente está assim. E eu cheguei na igreja, ela nem me cumprimentou. Naquele dia, a minha irmã Tânia estava lá cuidando das crianças, não me trouxe nem um copo d'água, mas a minha expectativa era chegar, subir no altar e que ela me trouxesse um copo d'água. E nada disso aconteceu, querido. E aí eu começo a ficar triste, chateada, frustrada, porque nada disso aconteceu. E isso começa a gerar dentro de mim uma frustração pelas minhas irmãs. E eu vou para casa pior do que eu voltei. Porque a minha expectativa estava depositada em pessoas, em atitudes, em devolução daquilo que eu esperava e daquilo que eu pratiquei para elas. O salmista vai nos dizer que quando a gente deposita em príncipes, em pessoas, eles não têm salvação para te dar. Mas o Senhor, Ele tem a possibilidade da salvação e de tudo mais. Ele não muda. Ele não muda e jamais mudou. O mesmo Deus do passado, olhe bem, é o mesmo Deus de hoje. A minha mãe, que era mãe quando eu era pequena, hoje ela não é a mesma mãe de antes. E deixa eu te fazer um exemplo aqui, querido. Qual é a expectativa para com uma mãe de um filho? É que a mãe cuide do seu filho. Então, quando um filho vai ser cuidado pela sua mãe, pela lei natural das coisas, a mãe que vai proteger, vai cuidar, vai alimentar. Só que olha essa analogia que eu estou fazendo aqui. A minha expectativa é que a minha mãe me cuide todo o tempo. Só que ela mudou. Ela está envelhecendo. Ela está ficando mais velha. E quantas vezes, querido, a gente mudou esse papel e quem cuidou dela foi eu, quem alimentou fui eu, quem levou para o médico fui eu. Sabe por quê? Porque o homem muda. Porque o homem muda. O homem muda, só que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Ele é o mesmo sempre. A sua palavra não mudou. Ele é um Deus que mesmo que o tempo passe, as promessas não mudam. Aquilo que tu deposita para o Senhor, as promessas que Ele fez para a tua vida, vai se cumprir. Quem crê nisso? Essa noite, querido, é uma noite de alinhar as expectativas. É um momento de tu depositar no altar do Senhor em quem que tu está confiando a tua felicidade, o teu afeto, o teu cuidado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não criou homem e mulher para te fazer feliz, irmão Cristiano. A tua esposa, ela não foi criada por Deus para te fazer feliz. E se tu tiver essa expectativa sobre a vida dela, tu vai te frustrar. Irmã Neneca, Deus não chamou homens nem mulheres para te trazer paz. E se tu confiar e depositar a tua expectativa que a tua vida vai ter paz quando tu tiver pessoas que te tragam paz, tu não está depositando a expectativa no lugar certo. Irmã Cris, Deus não te chamou homens e mulheres para te amar incondicionalmente. Ele não criou homens para isso. Se tu colocar a tua expectativa em homens e mulheres para fazer isso, a expectativa, querido, está no lugar errado. Sabe quem? É a pessoa que te dá paz que excede todo entendimento humano, que é fiel e não muda, que te ama incondicionalmente. Tu está colocando pessoas no lugar da pessoa do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Queridos, a gente faz isso todo o tempo. A gente faz isso toda hora. Às vezes a gente fala da boca para fora que a nossa confiança está em Deus, mas não é verdade. Porque se a gente fosse fazer agora uma análise da minha vida, da tua vida, a gente vai ver que a gente espera muito dos outros. E não é que a gente não tenha que esperar.
E não é que a gente não tenha que confiar. A gente tem que confiar. Mas é que trata-se de uma atitude de proteger o futuro. E proteger o teu futuro, querido, não é colocar expectativa demais em quem não pode te dar o que Deus tem para te dar. Esse espaço vazio no teu coração de afeto, de cuidado, de amor, que às vezes tu deposita. Se eu fizer tudo pela irmã Mari e pela irmã Nara, elas vão ser as melhores companheiras que eu vou ter. Porque se eu fizer para elas, se eu fizer para a irmã Nara um bolo, um café, e fizer tudo de melhor quando ela for na minha casa, porque eu gostaria de receber isso. Eu gostaria que alguém cuidasse de mim dessa forma. Então quando ela chegar na minha casa, queridos, eu vou fazer bolo, eu vou fazer café, eu vou arrumar a casa, eu vou perfumar a casa, eu vou parar tudo que eu estou fazendo para dar atenção para a irmã Nara. Por quê, queridos? Quando ela chegou, ela foi bem recebida, porque eu gostaria de ser tratada assim. Só que aí um dia, eu penso assim, nossa, hoje eu estou tão cansada, eu não quero cozinhar, não quero fazer nada, já sei. Aquele dia eu recebi a irmã Nara na minha casa, recebi ela tão bem. Como eu gostaria que alguém me recebesse assim, me cuidasse dessa forma. Então hoje eu vou lá na casa da irmã Nara. Aí eu ligo para a irmã Nara, estou indo aí. Tá bem? Tá bom. Ah, tá. Ela não faz isso, tá? Estou fazendo exemplo. Aí quando eu chego na irmã Nara, a casa da irmã Nara está uma bagunça. A irmã Nara está atribulada. A irmã Nara mal fala comigo. E eu chego lá, queridos, e eu olho para aquela cena. Ela brigando com os filhos. A irmã Nara não tem filho para brigar, tá? Ela tem os filhos grandes. E aí a irmã Nara lá atribulada, correndo de um lado para o outro. Eu chego a olhar assim e ver a opressão. E não é a paz que eu buscava. Mas aí eu chego e fico frustrada, saio pior do que eu cheguei. Por quê? Porque a minha expectativa estava em receber aquilo que eu dei para a irmã Nara. A minha expectativa não estava na presença dela, em estar com ela. Estava naquilo que ela poderia me dar. E a gente faz isso o tempo todo, queridos. A gente faz isso o tempo todo. E eu volto a falar. Hoje aqui, o Senhor quer alinhar a tua expectativa na pessoa certa. Na pessoa certa. Eu sei que eu posso ir na tua casa, sempre vai ter bolinho. Hoje ela me chamou, porque elas estavam lá com café e eu não fui. Queridos, o salmista vai falar ainda nesse salmo uma coisa tão maravilhosa, que ele diz assim, ó, bota de novo na tela, 126, no versículo 3, 4. Ele vai dizer assim, ó, grandes coisas do Senhor, 126, não, está errado, 146, 3, 4. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e volta para a terra. Ele está falando aqui que nós somos seres finitos, que quando a gente morre, o espírito volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. Próximo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Próximo. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que o guarda a verdade para sempre. Quando o Senhor está falando isso, Ele está querendo dizer que um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que criou tudo o que há nela, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele é o guarda de Israel. Agora, quando eu deposito a minha esperança em homens que morrem, o Espírito vai no mesmo dia. Queridos, que esperança finita que nós temos. A nossa expectativa, ela tem que ser eterna, ela tem que ser infinita, ela tem que ser um Deus que há salvação, um Deus que pode te trazer tudo o que tu precisa. Querido, nesse momento que esse salmo foi escrito, o salmista aqui, ele estava passando por um momento de grande tribulação. Foi um momento pós-exílico babilônico. Os judeus estavam na Babilônia, tinham sido mantidos cativos, e quando voltam do cativeiro, e eles depositaram o quê? A expectativa deles em homens, em príncipes, em governantes, que eram os reis da terra no momento.
Só que eles perceberam que não adiantava nada, que todo aquele império que era cuidado por aqueles reis, por aqueles príncipes, não impediram que eles fossem levados cativos e ficassem cativos durante anos na Babilônia, sendo assoreados, tendo a pior experiência de vida que eles tiveram. Eles tinham a ideia que eles estavam debaixo de uma poderosa guarda e que jamais a cidade ia ser assolada. Só que os príncipes e os reis não foram suficiente e importantes naquele momento para salvar aquele povo inteiro, que foi levado como escravo, viveram em cativeiros, foram sujeitos e inclusive arrancados das leis e daquilo que eles acreditavam. Eles começaram a viver, inclusive, tendo que ver adoração a outros deuses. Eles eram obrigados a ficar nesse lugar. E aqui o salmista, ele está trazendo essa leitura para que todo o povo e para que ele mesmo pudesse alinhar a expectativa da onde o coração dele deveria estar guardado e do que ele deveria guardar. Satanás, ele quer roubar, querido. Ele quer roubar aquilo que tu tem com Deus. E se ele tiver que dividir, e se ele tiver que destruir as tuas emoções, trazendo cativeiro, trazendo luta, ele vai fazer. Sabe o que Satanás quer fazer na tua vida e na minha? Ele quer acabar. Ele não quer te tirar da igreja, mas ele quer te transformar em uma pessoa doente. Ele quer te transformar numa pessoa que por onde tu estiver, tu seja uma pessoa que ao invés de juntar, tu destrói. Porque tu está tão dolorido, as tuas expectativas estão no altar, estão no irmão, estão no pastor, está em tudo. Porque a irmã não me abraçou, porque a irmã não me viu, porque aquilo não aconteceu. Então eu vou começando a ficar ferido, colocando a culpa em todo mundo, menos em mim. Por quê? Porque minhas expectativas não estão no lugar certo. Então Satanás, ele quer que tu, Rita, seja uma pessoa amargurada, ferida, angustiada, triste, não para que tu não tenha só um encontro com Deus, mas que para onde tu esteja, tu destrua tudo ao teu redor com a tua amargura, com a tua reclamação, para a tua distração, para que tu venha minar outras pessoas. E isso, querido, está tudo relacionado com a expectativa, com aonde a gente coloca as nossas forças, a nossa esperança. A palavra diz que a nossa esperança tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus e não em homens. É muito sério, queridos, é muito sério isso que está acontecendo, porque a gente vive uma incoerência perante a soberania de Deus. E se eu estou falando isso é porque durante muito tempo eu entrava e saía de igreja. Crente que entra e sai de igreja e fica trocando de igreja, querido, a expectativa desse crente não está em Deus, está na igreja, está naquilo que os homens fazem, está naquilo que eles escutam na igreja, está naquilo que eu olho para dentro da igreja. Eu jamais olhei para a presença de Deus. O que precisa ser feito na igreja, querido? Quando tu olha para a igreja, o que tu vê? Quando tu está dentro da tua casa, o que tu espera do outro? E quando o outro não faz o que tu espera, o que tu faz? Tu reclama, tu murmura, tu briga, tu xinga. E aí, se nada muda? Qual é a primeira pessoa? Escute, você vai saber onde está a tua expectativa. Quando tu tem um problema, qual é a primeira pessoa? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça de fazer? Para quem tu vai contar? Quando tu tem um problema, quando tu está sobre uma situação de extrema dificuldade, de extrema ansiedade, que tu não sabe o que fazer, ou que tu está num momento de injustiça, tu está te sentindo injustiçado, qual é o teu primeiro pensamento? Com quem tu conta? Tu vai procurar pessoas ou tu vai procurar Deus? Ou tu vai orar para perguntar qual é o caminho? Querido, a gente vive um momento no mundo em que, em todo o tempo, a gente se aconselha o tempo todo com pessoas e a gente não faz aquilo que é principal, que é entregar para o Senhor e perguntar para Ele para que lado eu devo ir. Quem te justifica é o Senhor.
Quem te direciona é o Pai, querido. Marido e mulher, eles não foram casados para fazer um ao outro feliz, não. Porque se a expectativa está em fazer o outro feliz, a expectativa já está errada. Um casamento é feliz quando o centro do casamento, a expectativa está no Senhor. Quando Ele é a terceira dobra desse casamento, querido. A gente não tem que esperar quando entra na igreja o abraço, o cumprimento do pastor. A gente tem que ser a pessoa que abraça, querido. Porque se a gente chega para um corpo onde tem pessoas diferentes, onde tem pessoas que talvez nunca foram abraçadas na vida, e a gente não faz a diferença, e a nossa expectativa está em o irmão Luiz me receber, em a irmã Patrícia dar um sorriso para mim. Que o sorriso da irmã Patrícia é tão lindo, que é a forma como ela apresenta a presença do Espírito Santo, né? Cada pessoa tem uma característica, só que a gente não pode esperar do outro só aquilo que ele pode dar, porque tem pessoas que não têm muito o que dar, e aí essa pessoa tem que receber de ti, querido. Onde está a tua expectativa? A palavra era muito além disso, querido, mas as horas já tardaram. E assim, eu quero falar sobre um versículo que eu amo muito, que eu amo demais. E a palavra diz assim, presta atenção, está lá em Provérbios 4:20. E tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Provérbios 4:20. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes, apartai os teus olhos, guarda-os do meio do teu coração. Guarda, acima de tudo, guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti, olha só, a boca maléfica, e a afasta de ti lábios perversos. Quando a palavra diz que a gente tem que guardar o nosso coração, existe uma grande chance de nós sermos tristes, amargurados, muitas vezes oprimidos pela vida, pelo passado, porque lá no passado a gente desejou, a gente teve uma expectativa de vida. E nada do que a gente esperou para a nossa vida aconteceu. Porque a nossa expectativa, a nossa esperança estavam em coisas dessa terra. Estavam em pessoas que iam trazer paz, que iam trazer felicidade, que iam nos cuidar, que iam nos tratar. Pessoas que eram responsáveis por serem cuidadores e que às vezes foram pessoas que inclusive nos maltrataram. E aí, queridos, ao longo do tempo, a frustração transformou o teu coração em um poço de amargura. E aqui eu estou falando de cura. Mas olha o que a palavra diz, que a gente precisa guardar o nosso coração. E guardar o coração é fazer uma coisa aqui, querido. É colocar a nossa expectativa, não em homens, mas em Deus. E eu vou repetir, o Senhor, Ele não chamou, Ele não criou homens para fazer a gente feliz. Mas aqui em contraponto, eu quero te dizer que durante muito tempo na minha vida, eu acreditava e eu não confiava em pessoas. E eu não confiava nas pessoas porque eu li essa palavra. Mas eu dizia, viu? Por isso que eu não confio em homens. Por isso que eu não confio na liderança da igreja, porque só eu sei o que Deus tem comigo. Por isso que eu não confio. E aí a gente vai para um outro extremo. Entenda. Tem muito crente que usa essa palavra para desfazer, porque a palavra fora de um contexto vira um pretexto para o que eu quero, para eu me isolar, para eu não confiar em ninguém. Não é isso que a palavra diz. A palavra está falando sobre expectativa, sobre eu esperar aquilo que eu quero da forma que eu quero que aconteça. Não vai acontecer.
Tem coisas na tua vida inteira, queridos, que não vai acontecer e não vai mudar. E se tu não guardar o teu coração, que é dele que provém, os teus olhos vão olhar para aquilo que o teu coração está cheio. A palavra diz isso. Os teus olhos vão olhar para esse altar e vão ficar, ao invés de escutar a palavra, tomar conta da palavra, tu vai ficar olhando para tudo, menos para a palavra. Eu vou olhar, irmã Rita, para o irmão, que quando eu limpei a igreja várias vezes, ninguém me ajudou. Então eu paro de limpar porque ninguém me ajudou, porque a minha expectativa era que todo mundo me ajudasse. A minha expectativa, queridos, era que o culto tivesse milagres e maravilha. Então não teve, então esse culto não é de Deus, porque a minha expectativa estava no milagre e maravilha. Não estava no Senhor que vai mudar a minha vida. Durante muito tempo eu acreditei que tinha a ver com não confiar em homens e eu me fechei. Quando eu ia para a igreja, eu não contava para os líderes da igreja o que estava acontecendo na minha vida. Eu não contava para pessoas que eram emocionalmente mais maduras do que eu, porque eu dizia, Deus diz para a gente não confiar. E o conselho que Ele me der talvez não vai ser aquilo que eu preciso ouvir. Às vezes, querido, isso é verdade. Mas em contraponto, Deus não manda que a gente não confie. Porque Ele criou leis espirituais. Ele criou leis e pessoas. Se não fosse por isso, Ele não teria chamado libertadores. Ele não teria designado a homens. Entenda, não saia daqui hoje com essa palavra de forma distorcida, como eu fiz durante muito tempo na minha vida. Se não fosse por isso, Deus não tinha chamado Moisés, não teria chamado Jacó, não teria chamado vários homens e não tinha dito, olha, existe uma hierarquia. Vocês sabem que o mundo espiritual de demônios, ele também existe uma hierarquia, porque o mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais, o mundo físico da mesma forma. Deus chamou homens e mulheres para serem liderança na tua vida. Querido, se a tua expectativa está de forma errada, então não deposita só uma expectativa de mudança, mas então te aconselha. Porque quem puder te aconselhar à luz da palavra e que for maduro emocionalmente, vai trazer o alinhamento necessário para a tua vida, querido. Vai trazer o céu, a luz da palavra para a tua casa. Vai te dizer, irmã, não te frustra. Não é o teu marido, irmã Kelly. Não é homem, não é mulher. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A culpa não é do outro, Mari. É tua. Ninguém mandou tu confiar, tu esperar, tu entregar a tua paz. A tua paz, ela é tua com Deus. A palavra diz que aonde eu colocar a planta dos nossos pés, abençoado seria. A palavra diz que a luz não se mistura com as trevas. A palavra diz que nós seríamos abençoados. Querido, tu está confiando, tu está esperando que quem traga a paz para aquele ambiente seja um homem mortal. Um homem que quando morrer, os pensamentos morrem junto e que não há salvação. Tu está colocando pessoas no lugar da pessoa do Espírito Santo. Querido, está difícil? É difícil mesmo, irmãos. Quantas vezes eu me frustrei, me magoei. Até hoje isso acontece. Só que eu volto para a palavra. E sabe o que eu faço quando eu sozinha eu não consigo? Eu faço o que a palavra diz para fazer. Eu busco homens e mulheres mais maduros do que eu. E eu digo, irmã, eu não estou conseguindo. Pastor, eu não estou conseguindo. Sabe, o irmão Cristiano está me tratando tão mal às vezes. Mas eu não consigo não me frustrar. Eu sei que a minha expectativa está nele, porque eu desejo que ele me faça feliz. Só que eu não estou conseguindo entregar. E aí, querido, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que vai te aconselhar à luz da palavra, ela vai te dizer, irmã Rita, vamos orar por isso, eu vou trazer a palavra aqui, ó. Vamos entrar no mundo espiritual. Para que a frustração não venha e o teu coração não seja guardado e Satanás consiga arrombar e as fontes de vida vão se secar do teu coração, porque é dele que provém. Os teus olhos olham para aquilo que o teu coração está cheio. Essa noite o Espírito Santo te pergunta, querido, o teu coração está cheio de quê? A tua expectativa está onde? Onde estão os teus olhos? Em quem tu recorre quando tu está com um problema dentro da tua casa? Para quem tu conta? Tem um monte de crente se aconselhando no mundo, com amigos no mundo, tentando achar uma resposta mágica para aquilo que é da pessoa do Espírito Santo. Te coloca de pé, querido.
diz lá em Provérbios 15, 22, os planos do homem fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Conselheiros de quem, querido? Da palavra de Deus, com alinhamento das tuas expectativas no Senhor. Porque um homem e uma mulher de Deus, que são cheios da presença do Espírito Santo, vão te ajudar a alinhar a expectativa no Senhor. A palavra diz que promessas humanas, escute isso, promessa de homem morre. Os planos dos homens, eles morrem também. Mas os planos de Deus para a tua vida jamais vão morrer. Aquele que te prometeu, querido, quando tu era pequena, aquilo que o teu marido te prometeu, querido, aquilo que tua mãe, aquilo que teu pai, aquilo que tua avó, aquilo que teu melhor amigo te prometeu, querido, pode morrer, cair por terra, nunca mais acontecer. A pessoa pode ficar até de mal contigo e nunca mais falar contigo. Mas as promessas do Senhor, elas nunca morrem. Aonde está a tua expectativa, querido? Abre o teu coração aqui essa noite para o Senhor. E diz para Ele assim, fecha teus olhos, vamos orar juntos. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar e devolver e alinhar a minha expectativa contigo. Deus, eu quero alinhar o meu coração. Eu quero alinhar meu coração e esperar em Ti, porque eu sei que em Ti existem fontes de vidas infinitas, Pai. Que mesmo que a mãe se esqueça de um filho, e é verdade, quantas vezes mães se esquecem de filhos, mas a minha expectativa não vai estar na minha mãe, que é maravilhosa, amorosa, mas vai ter vezes, queridos, que ela vai sim me frustrar, porque eu esperar algo dela não vai acontecer, mas a minha expectativa está num Deus que tudo pode, que os seus planos jamais serão frustrados. Querido, teu marido, a tua amiga pode te trair, ser infiel, até tu mesmo pode ser infiel a ti, e te boicotar e fazer coisas horrorosas. E sabe qual é a maior dificuldade, queridos, de perdão? É o perdão para nós mesmos. Olha que forte isso. Porque a expectativa que tu tinha na tua vida de fazer o teu melhor se frustrou. E até hoje tu não te perdoa. Eu sinto uma unção de cura aqui essa noite. Tu pode estar aí no teu lugar pensando, mas eu já perdoei todos os que me fizeram mal. Eu já perdoei, Senhor, a minha expectativa está em Ti. Mas o Espírito Santo aqui, e eu sinto graça, poder e autoridade de Deus para te dizer que o pior perdão que até hoje tu não deu é para ti mesmo. Porque tu tinha uma expectativa de vida, tu tinha uma expectativa nos teus planos, naquilo que tu deveria fazer e tu não fez. E essa expectativa foi frustrada. E até hoje tu roda nesse ciclo te perguntando: e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquele outro? Mas essa noite o Senhor está te dizendo: filho, eu sei os planos que eu tenho sobre vós, e são planos de bênção e não de morte. Senhor, eu quero alinhar essa noite a minha expectativa e os meus planos com os teus planos. Querido, se tu entendeu essa palavra e tu quer fazer uma aliança com o Senhor, porque todos nós nos desalinhamos às vezes, vem aqui na frente e entrega no altar. Se tu quer liberar perdão para ti mesmo, e quantas vezes eu preciso liberar perdão para mim, porque a minha vida não aconteceu da forma como eu queria, passa aqui na frente. Vem aqui na frente, querido, nós vamos ceiar. Vem entregar tudo no altar. Fala de tua justiça pela minha vida. Senhor, me perdoa, Pai. Jesus, este é teu sangue. Porque muitas vezes, Deus, eu entreguei a homens aquilo que era teu. Senhor,
Senhor, eu entreguei meu coração, confiei que pessoas poderiam me fazer felizes e elas não fizeram. O amor do Pai E até hoje eu pago o preço por isso, Deus. para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar. Senhor, eu quero te pedir perdão. E eu quero me perdoar. Porque a tua palavra diz, Senhor, que tu já lançou no mar de esquecimento tudo o que fizemos. E nos lava dos pecados. Vem, Espírito Santo. E nos traz Vai trazendo cura, libertação agora essa noite. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só existe um lugar que é imutável, um lugar que atinge todas as expectativas. E esse lugar é Deus, querido. Aceitos com amigos de Deus. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. tua cruz, mostra-me tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente Pelo sangue, é só o teu sangue, Jesus. Aquilo que não conseguimos essa noite, Pai. tua cruz. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero entregar agora no teu altar. Eu quero te entregar a minha expectativa que é tua, Jesus. Eu quero te entregar o meu coração que é teu. Senhor, guarda o meu coração e que a tua palavra possa ser guardada nele. Nos lava dos pecados e nos traz Restauração. nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. e nos faz brancos Mas agora, como a Queremos te neve, entregar, Pai, para que a gente possa ceiar desse. aceitos com amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra diz que antes da gente ceiar, queridos, nós precisamos entregar, para que a gente não venha a ceiar indignamente. E é isso que a palavra nos ensina. Então entrega agora os teus pecados, a expectativa que tu entregou para homens, para ti mesmo. Te perdoa, libera perdão, confessa o que tu precisa confessar, querido. Volta aos caminhos do Senhor e entregar para o Senhor, para que os planos dele possam vir para a tua vida essa noite. Eu sou Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. aleluia, Glória a Deus. em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Como diz a palavra nas cartas aos Coríntios, Paulo diz assim, porque na noite que Jesus foi traído, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por amor de vós. Querido, não existe amor maior de alguém do que se entregar por amor de alguém. Entregar a sua vida. E foi isso que Jesus fez. Diz a palavra que ele entregou
por amor de nós. E ele disse: esse pão simboliza o meu corpo, que é entregado por amor de vocês. E depois ele pegou o suco e disse semelhantemente: este é meu sangue, que eu derramo na cruz por amor de vós. E ele diz assim: toda vez que comerdes e toda vez que beberdes o pão e o suco, anunciais a minha vinda até que ele venha. E querido, é um ato profético que nós fazemos todo mês, de renovarmos a nossa aliança com Jesus, querido. E amados, eu vos confesso que tem dias que a gente está no puro óleo, na pura unção, meu Deus. Mas tem dia que a gente está na capa da gaita, a gente está ali só pela misericórdia de Deus. E muitas vezes, nessas épocas você vem no culto. Nessas épocas você vem no culto, na capa da gaita. E aí você diz: não, hoje eu até vou no culto, mas eu não vou ceiar, porque eu não estou digno de tomar ceia. Porque a palavra fala: examinai-vos, pois, cada um, para que não venha tomar do suco e comer do pão, que simboliza a carne e o sangue, de forma indigna. E a palavra de Deus fala que por isso muitos estão doentes e alguns enfermos e outros até já morreram, porque tomaram de forma indigna a ceia do Senhor. E por causa de temor, ou seja, um temor ao Senhor, um respeito pela palavra, muitas vezes, nesses dias que a gente está na capa da gaita, a gente diz: Senhor, hoje eu não vou ceiar. E amado, eu vou te ser sincero, você não está errado não, querido. Você não está errado em ter esse pensamento de que, poxa, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, a minha semana não foi boa, o meu dia não foi legal, eu não estou com uma vida no altar e por isso eu não vou ceiar. Você não está errado nesse pensamento. Crianças, por favor, só um segundinho. Você não está errado, querido, porque é verdade. Porque eu vos digo que se você comer da ceia, do pão, que é o corpo de Cristo, e se você beber do suco, que simboliza o sangue, de uma forma indigna, você está tomando condenação para ti, para a sua vida. Mas em contrapartida, se você tem consciência que você não está bem, que você não está legal, que a tua vida não está boa, que tu não está com a vida no altar do Senhor, mas você está aqui hoje, eu pergunto: o que te impede de te reconciliar com Deus? Qual é a barreira que impede de hoje você reconhecer? Porque pior do que não reconhecer é aquele que toma de forma indigna e nem tem consciência. Eu vou tomar ali, eu vou comer o pão, eu vou tomar o suco, porque não tem nada, não tem problema nenhum na minha vida. O cara está vivendo adultério, o cara está vivendo uma vida toda errada, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de mentira, cheio de engano. Ele vem e toma e ele nem discerne, não consegue nem discernir. E é por isso sim que muitos deles estão doentes, estão enfermos e alguns até morreram. Mas se você está hoje aqui e no teu coração você tem esse sentimento dizendo assim: olha, eu não estou bem, isso é algo bom, querido, é algo que você está discernindo. Você está tendo graça de Deus para discernir que tem algo errado na tua vida, que tem algo que precisa ser restaurado e consertado no altar do Senhor. Amém, igreja? Você entende o que eu quero dizer? Faz sentido isso? Mas aí a questão: se hoje você consegue discernir, entender isso é algo bom, é sinal que o Espírito Santo está falando com você. Mas não basta apenas você identificar que tem algo que precisa mudar no teu coração, que tem algo que tem te desabonado, que tem te desaprovado. É necessário você seguir para o segundo passo, que é o quê? É reconhecer no altar, dizendo: Deus, eu tenho errado, eu tenho falhado, e dizer: Deus, me ajuda a não mais errar. Me ajuda a não mais tropeçar nessa mesma falha, nesses mesmos erros, nessas mesmas atitudes. E dizer: Senhor, hoje eu renovo a minha aliança contigo. E eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais agir dessa forma. Eu não quero mais falar desse jeito. Eu não quero mais ter essas emoções, esses pensamentos. E é isso que a ceia significa. A ceia, ela não foi feita para santos, mas a ceia foi feita para pecadores que reconhecem as suas mazelas e se arrependem no altar do Senhor. Isso é ceia.
A ceia é para que você, que consegue entender que a tua vida tem algo que precisa ser mudado e dizer: Deus, eu quero mudar, transforma meu coração, me ajuda, Senhor. E aí sim, quando você comer do pão que simboliza a carne e o corpo de Cristo, e quando você beber do suco que simboliza o sangue, eles vão ter o poder de te alimentar, de te lavar e de te purificar. Por quê? Porque você reconheceu, porque você entendeu, porque você discerniu e você disse: Deus, eu não quero mais agir assim. Me muda. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, antes de ceiar, você pode vir aqui, pega o pãozinho, pega o suquinho e leva para o seu lugar, rápido, para a gente ceiar, para não passar muito tempo. Pode vir. Quem, pastor? Todos que nasceram de novo. Todos que creram que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. Pastor, não me batizei ainda. O ideal era estar batizado, querido. Mas mesmo você que se não se batizou, mas você tem consciência que tu já entregou sua vida para Jesus, que Jesus é o Senhor da tua vida, eu não vou impedir de você ceiar, querido. Mas venha rápido. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E diz a palavra assim, vocês estão ainda pegando ainda em nome de Jesus? Pega ali para nós. E meu amado, eu quero que você, depois que pegar o pão, pegar o suco, eu quero que você procure alguém, querido, que você talvez não tenha tanta comunhão, ou talvez tenha muita comunhão, mas que em algum momento essa pessoa talvez te ofendeu, ou você se sentiu ofendido, essa pessoa que talvez você feriu, ou ela te feriu. Eu quero que você, no momento de comunhão, no momento de realmente de cura, compartilhe o pão com ela. É certo que os casais é o primeiro, né? Porque com certeza a esposa não, né? Porque a esposa está sempre no plumo, sempre. O homem não, o homem está sempre errado. Mas chega diante dela e fala assim: meu amor, eu quero viver uma nova história com você. Eu quero viver um novo tempo no nosso casamento. Eu não quero mais te chamar de mocreia, e o marido, eu não quero mais te chamar de banana. Eu quero viver um novo tempo. E, amados, eu falo isso porque é real, irmãos. E querido, eu estou vendo gente sozinho. É um momento de comunhão. Se você está sozinho, Cláudio, ó, Luiz Carlos. Ah, tá. Eu te perdoo, vai no PEX mais. Então, fica aí com a Ana, cadê? Abraça a Ana aí. Fala assim: Ana, eu te perdoo, Ana. Ana fala para o Luiz Carlos: eu também te perdoo, meu filho. A gente brinca, querido, mas olha, eu tenho certeza aqui que se a pessoa procura lá no fundo, alguém já chateou alguém aqui, alguém já entristeceu, alguém já virou a cara para alguém já ficou chateado, querido. Sim. Só que como nós somos uma igreja sarada e curada, isso já ficou no mar de aquecimento, né? Mas de ato profético, como um momento de comunhão. Amém. Pega o seu pão e, amados, amém? Amém. Como diz a palavra, porque o que eu recebi do Senhor, amém, Jesus, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão e disse, dando graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Querido, levante o pão. E eu quero que nesse momento você olhe dizendo assim, dizendo não, você vai dizer aquilo que está no teu coração, mas profeticamente vai dizer: Senhor. Não, você vai dizer, eu estou dizendo, mas você vai dizer no seu coração: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais errar. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais tropeçar. Porque, amados, às vezes a gente tropeça, às vezes, nos mesmos erros. Ainda se fosse um erro novo, para dizer, não, esse pecado é novo, não. Muitas vezes o nosso pecado, o nosso ofensa, o nosso erro diante do Senhor, ele tem o mesmo nome, ele tem o mesmo endereço. Mas diz: Senhor, eu não quero mais errar, Senhor, eu não quero mais tropeçar. Eu não quero dizer, de ceia em ceia eu venho, chego e confesso o mesmo pecado, porque eu não consigo mudar. Deus, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero mais tropeçar nas mesmas falas. Eu não quero
tropeçar nos mesmos comportamentos. Eu não quero mais ter os mesmos sentimentos. Deus, em nome de Jesus, muda meu coração. Como foi dito, Senhor, que tudo que nós deveríamos guardar é guardar o nosso coração, e muitas vezes o nosso coração é reprovado. Talvez se hoje tivesse uma régua do Espírito Santo escaneando nossos corações, os nossos corações seriam reprovados hoje. Mas Deus, é graças ao teu sangue, é graças à tua cruz, que hoje nós estamos aqui, não para sermos condenados, mas para sermos renovados. Então, em nome de Jesus, renova a nossa mente, renova a nossa intimidade contigo, renova o nosso estilo de vida, a nossos pensamentos, a nossa maneira de andar, de pensar, de sentir, de agir. Deus, que não seja apenas um mero ato religioso, um mero ato litúrgico, mas hoje, Pai, ao comer o teu pão, que simboliza a tua carne, nós possamos receber o renovo de Deus, a cura do Senhor, a transformação da nossa mente, a mudança do nosso caráter, para que nós venhamos viver uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Você toma posse dessas palavras? Eu tomo, querido. Comei todos. E da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice e um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque toda vez que beberdes e comerdes esse cálice, proclamai e anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Querido, esse suco simboliza o sangue. Querido, o sangue de Jesus é a coisa mais preciosa do mundo, porque o sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica. O sangue de Jesus nos traz salvação, nos traz proteção. Ele muda quem você é. E, meu amado, como um ato de aliança, um ato de comunhão. Querido, pegue seu cálice. Antes de você pegar, levante seu cálice, vamos orar. Senhor, eis o cálice que simboliza o teu sangue. Em nome de Jesus, vem nos cura, Senhor, vem nos lava. O teu sangue é cura, teu sangue limpa, teu sangue lava, teu sangue purifica, Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos estar sendo lavados, nessa noite possamos estar sendo purificados, que nessa noite o nosso velho homem esteja sendo morto e nós possamos estar sendo restaurados, Senhor, limpos, Senhor, alvo mais do que a neve, graças ao teu sangue que é derramado na cruz. Purifica a nossa mente, purifica os pensamentos, purifica o coração, purifica os caminhos dos nossos pés, para que possamos andar em novas pisadas, a Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pegue o cálice agora e troque com teu irmão, em comunhão, você esposa com seu marido, dizendo assim, ó, eu vou ser um marido melhor. Amém, eu recebo, eu quero isso mesmo, viu? Eu vou cobrar. Em nome de Jesus. Amém, eu recebo, é prova do altar do Senhor. Eu vou ser o marido mais perfeito do mundo. Oh, glória a Deus. Queridos, trocou em comunhão com seu irmão? Eu não vi ninguém trocar, teve gente que não trocou. Troque, querido, momento de comunhão. Querido, em nome de Jesus. E amado, tomai todos, receba do renovo de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Deus, eu quero o teu sangue, Senhor. Eu tomo posse do teu sangue nessa noite, Senhor. Eu tomo posse da tua cura, Senhor. Em nome de Jesus. E nessa noite eu digo assim: pelo teu sangue, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos
Deus. Queridos, essa noite, a palavra diz que o Senhor lavou as nossas vestes, que é um sangue vermelho carmesim, que limpa e deixa mais branco que a neve. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve seca. Alvo mais que a neve. Amém. Até que tu venha, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Quarta-feira, culto de oração. Você está convocado a orar ao Senhor conosco na quarta-feira. Sexta-feira, célula. Eu ainda não sei se vai ser aqui. Cadê os voluntários para sexta-feira na sua casa? Patrícia, glória a Deus. Ô, glória. Viu, irmã Sônia? Perdeu. Vai ser na Patrícia, tua vizinha. Em frente da irmã Sônia. Vai ser lá na Patrícia, sexta-feira. Domingo, culto da família. A gente está querendo fazer uma vigília, mano. Quem gosta de vigília aí? Estou querendo fazer uma vigília. Eu acho que essa semana ainda não, mas na próxima, no sábado. Vamos ver se a gente rasga o céu no fogo e glória aqui na vigília, tá? Então, sexta-feira, célula na casa da irmã Patrícia. Domingo, culto da família. Senhor te abençoe. Levante suas mãos. Deus, nos leva na tua paz para os nossos lares. Nos livra de todo mal. Nos dá uma semana abençoada, guiada pelo teu Espírito, cheio da tua unção. Senhor, que os nossos pecados hoje eles sejam lavados, purificados, que a nossa mente e o nosso coração seja restaurado e que nós possamos andar esta semana numa nova pisada. Deus, eu rejeito, Pai, a minha velha identidade carnal. Nós rejeitamos, Senhor, a nossa velha identidade humana que nos faz ficar aprisionado a pensamentos, há sentimentos que vêm do inferno, e eu declaro que nós vamos viver uma nova história no Senhor esta semana, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra. Você que toma posse, você diz: Senhor te abençoe, meu querido. Abraça seu irmão, dá um cheiro nele. Em nome de Jesus, amém. E que a gente esteja melhor semana que vem, que, meu Deus,